STF, Alexandre de Moraes, fez um alerta nesta quarta-feira para manifestantes que participam de atos contra o resultado das eleições. Vamos conversar ao vivo com a repórter Carolina Belim. Ela vai trazer os detalhes dessa afirmação, dessa declaração de Alexandre de Moraes. Que recado foi esse, hein, Carol? Bem-vinda, boa noite. Boa noite para você, Caniato, para todos que nos acompanham. Uma fala bastante forte e num tom de ameaça aí do ministro Alexandre de Moraes, também presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Essa fala foi numa participação dele hoje em Brasília da quarta edição do seminário STF em Ação, do qual participou também o ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli tinha feito uma intervenção antes de Moraes, fazendo um comentário sobre diversas multas e mais de 900 prisões nos Estados Unidos, isso após e decorrente da invasão do Capitólio lá em 2021. E foi em referência a essa fala, então, que Moraes fez a declaração de que aqui no Brasil ainda teria muitas pessoas a serem presas. Vamos acompanhar, então, esse momento, essa fala. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Declaração aí que gerou aplausos, como nós observamos durante esse seminário, em que Moraes também falou sobre democratizar as decisões das cortes constitucionais, em dar mais transparência às decisões para que cheguem à população, defendendo aí as decisões do STF, que ele diz que é um grande embasamento, nos votos, nas explicações e, enfim, fazendo observações gerais aí sobre a harmonia entre os poderes. Mas claro que a maior fala, que teve mais destaque foi de fato essa, em que ele mencionou que haveria ainda muitas pessoas a serem multadas e presas, uma declaração que, lembro a vocês, vem 2 dias após atos de vandalismo em Brasília. Estabeleceu uma nova multa para o deputado Daniel Silveira por supostos descumprimentos de medidas judiciais. Assinada na quinta-feira, a decisão determina que Silveira tem que pagar mais de 2,6 milhões à justiça. Somadas as penalidades, fazendo as contas aí, nós estamos falando de 7 milhões de reais. E segundo Moraes, o Daniel Silveira teria cometido 175 infrações desde o início do cumprimento de medidas cautelares estabelecidas pela Corte. Em abril deste ano, o presidente Jair Bolsonaro concedeu um indulto a Silveira, livrando o parlamentar de uma condenação do STF. A gente anunciou isso aqui. Isso não vale de nada? Só isso já bastaria para dizer que nós temos um impasse constitucional. A Constituição diz que o presidente tem o poder de dar a graça presidencial, a prerrogativa privada do presidente, um ato privativo dele. E o Supremo Tribunal Federal não, ignora. Não é que eles anularam, não é que eles julgaram, o plenário anulou. Não, eles ignoraram. Continua se falando em tornozeleira. Essas multas sequer têm previsão legal. Não existe a instituição dessa multa no Código Penal. Isso é um ato previsto dentro do Código Civil. Multa combinatória é o nome desse troço. Não existe. Alexandre de Moraes inventou multa combinatória para o processo penal, de um processo que já deveria ter sido extinto. E no final das contas nós temos o Alexandre de Moraes como talvez 7 milhões de multa, talvez seja a figura mais perigosa do país. O Daniel Silveira, a figura mais perigosa do país. Daniel Silveira, deputado, quase eleito senador do Rio de Janeiro, só não foi eleito senador do Rio de Janeiro porque o Supremo Tribunal Federal, junto com os institutos de pesquisa, garfaram a eleição dele no Rio de Janeiro, teve uma votação muito expressiva, junto com os veículos de imprensa, etc. Esse é hoje o homem mais perigoso do país, 7 milhões de multa. Não tem multa para Cabral, não tem multa para esses caras que estão destruindo loja, invadindo estabelecimento, mas para o Daniel Silveira tem. Eu gostaria até de ouvir o deputado Daniel Silveira, ouvir como está sendo tratado esse assunto dele, porque eu acho que ele é suficiente
para ilustrar que você tem um impasse entre os poderes e uma invasão de prerrogativas de poderes muito claras por parte do Supremo Tribunal Federal. Existe remédio constitucional, resta saber qual é o remédio constitucional contra essa invasão de poderes. Bolsonaro ainda aposta no artigo 142 para não sair do Planalto. Jair Bolsonaro ainda espera que daqui até 1 grau de janeiro, ele vai conseguir reverter de alguma maneira sua saída do Palácio do Planalto. E suas últimas fichas recaem sobre o artigo 142 da Constituição. O artigo 142 é o dispositivo da Constituição que trata das funções das Forças Armadas. Alguns militares, juristas e bolsonaristas têm uma leitura golpista do texto, como se ele autorizasse as forças a interferir na política e dirimir conflitos entre os poderes da República. Defendem que os militares teriam autorização para ser uma espécie de poder moderador. A leitura é golpista porque o artigo em momento algum fala isso, ao menos não para quem cursou o ensino básico ou não sofre de desonestidade intelectual. A Constituição de 1988 determina que a palavra final para solucionar conflitos e impasses entre os poderes é do STF. Bolsonaro ainda acha que pode, a depender dos acontecimentos dos próximos dias, convocar os militares a agirem como tal e inexistente poder moderador. A decisão do STF sobre o orçamento secreto seria mais um desses impasses, numa supostamente indevida intervenção do judiciário em outro poder, agora o legislativo. E claro, uma vez convocados, os militares impediriam a saída de Bolsonaro do Planalto e a posse de Lula. A propósito, a chance de os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica embarcarem numa dessas é zero. E você, patriota, o que acha do artigo 142? Deixe a opinião de vocês nos comentários.